Uma das entrevistas que eu mais gosto de fazer é com o médico, não é? Porque eu sei que sempre estou ajudando alguém que está em casa se sentindo mal ou vai sentir aquilo que o médico falou. E eu sei o quanto é difícil consultar um médico nesse país. Não é para todos, né? Pelo menos rapidamente assim, não é para todos. Então eu quero perguntar se você já sentiu um incômodo após terminar uma refeição. Sabe, aquela dorzinha assim no estômago, não sei, ou parece que está empachorrada, comeu demais e nem foi o caso, ou aquela queimação, uma azia. Cuidado, porque esses sinais não são normais e podem indicar algo mais sério, como uma gastrite, por exemplo. De acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, 7 em cada 10 brasileiros sofrem com esse tipo de inflamação. Assunto para o gastroenterologista e hepatologista, Dr. Tércio Genzini. Seja bem-vindo, Dr. Tércio. Estava com saudade, hein? Muito obrigado. Faz tempo. Né? Faz tempo, meu Deus. Você tem que me convidar mais, eu venho. Faz muito tempo. Ai, o que eu mais gosto no programa é de entrevistar médicos. Porque não é verdade? Esse Brasil é muito grande. É verdade. E olha, gente, tem lugares, e eu tenho isso atestado pelo próprio público, tem cidades pequenas no Brasil, nos rincões aí do Brasil, que o médico vai uma vez por mês. É verdade, Claudete. E não é preciso ir tão longe. Aqui mesmo, no estado de São Paulo, tem algumas cidades que não tem um hospital, a Santa Casa está deteriorada, né? Médico só pago. Então, é difícil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Claudete. Veja, tudo que você falou é verdade e a gente comprova isso no dia a dia. Quantas pessoas não... até próximas, pessoas que trabalham com a gente, precisam de um atendimento, tentam marcar e demoram meses. E essa informação que você passa, como você falou no início, nós já temos, assim, depoimentos, muitos depoimentos da importância delas. São pessoas que procuraram atendimento, que anteciparam seus atendimentos baseados na informação. Através da televisão. Através da televisão. A informação é tudo. E informação de saúde, a gente sabe que é uma prioridade, né? Então, hoje, informações, se você tiver alguma dúvida, eu estou ao vivo. É só mandar um WhatsApp agora, tá bom? Ou manda o seu número de telefone e a gente te liga. Esse é o número do Zap da Clau. Do Zap da Clau aí. Você manda para esse número, manda o número do teu telefone, a gente liga, a gente quer te ajudar. Doutor, o que é a gastrite? Então, gastrite, um termo genérico, é uma inflamação do estômago. A gastrite, ela é muito responsabilizada, assim, ela é um termo utilizado para muitas situações. Muitas pessoas falam assim, acho que eu estou com uma gastrite, como se fosse algo absolutamente inócuo. Nem sempre é. Tá. É assim, todo sintoma de desconforto e dor, como você bem falou no começo, depois de uma refeição, não passou bem, sentiu uma azia, uma queimação, uma dor, isso deve ser investigado para saber exatamente o que está acontecendo. A gastrite tem a forma aguda, que é aquela gastrite pós o Jogo do Brasil, né? Nossa. Que as pessoas exageraram um pouco na comida, na bebida e sentem aquela inflamação aguda. Quer dizer, a gordura também pode causar isso? Pode sim, Claudete, pode sim. O estômago, Claudete, é o primeiro receptáculo. O nosso alimento fica alguns segundos na boca, alguns segundos no esôfago e depois fica horas no estômago. Então, no estômago é o primeiro efeito realmente nocivo do alimento. Então, as coisas que você come, que são mais picantes, que tem mais o sabor mais intenso, ou álcool, ou pimenta e eles afetam o estômago diretamente. Fere o estômago? Pode ser ferido? Fere o estômago, fere o estômago. Nós estamos vendo essa foto aqui no vídeo, mas nós temos ela aqui. Eu queria que você fosse até lá. É possível, doutor? Sim, lógico. Para poder mostrar para vocês o que significa. Preste muita atenção, porque você pode reconhecer um desses sintomas, tomara que não, mas pode, em você ou alguém da família. Então, o estômago ele fica nessa posição, na parte superior do abdômen, ele fica mais do lado esquerdo, abaixo das costelas do lado esquerdo, mas pega o meio do abdômen também. Então essa parte, atrás do estômago está o pâncreas e muito perto dele o intestino. Então às vezes as pessoas referem dor nessa parte superior do abdômen, nem sempre é o estômago. E por isso que deve ser investigado. Se é uma dor que veio uma vez só, e aconteceu após uma dieta e depois ela vai embora e nunca mais acontece, é menos grave, menos importante. Tem gente que sente isso todos os dias. Aí se torna importante, porque a gastrite, ela pode não ser aguda, pode ser crônica, quer dizer, ela está lá faz tempo. E a gastrite crônica, Claudete, a gente vai mostrar umas imagens do estômago visto por endoscopia.
que Pode colocar as imagens no ar, é o então, estômago por favor. normal e o estômago com gastrite. Então aqui, Claudete, é o estômago normal. Tá. E a gente vê essas pregas do estômago. E o estômago tem preguinhas? Ele tem pregas porque são áreas para facilitar a absorção, de Tá. áreas onde ele produz enzimas, facilita a absorção. E passa a próxima, que é o estômago com a gastrite crônica. Como ele fica, então? A gastrite atrófica, ele fica assim, cadê as pregas? Sumiram. Sumiram as pregas. Então isso é uma gastrite atrófica. O que quer dizer? A gastrite atrófica, ele perdeu aquelas pregas por inflamação crônica. E ela pode ter algumas coisas dentro dela chamadas metaplasias que são predisponentes ao câncer. Então, uma gastrite pode, se não tratada, cuidada, se transformar num câncer de estômago? Pode sim, ela é um fator predisponente ao câncer de estômago. E nessa fase em que o estômago já perdeu suas pregas originais, estão lá para nos proteger também, o que o indivíduo sente? Ele sente esse desconforto que você falou, só que cronicamente. Aquela pessoa Todos os dias. que está sempre mal com o estômago, que nunca as coisas caem bem, que qualquer coisinha que ela come a mais ela não se sente bem, sente dor, está sempre tomando remédio. Então essa automedicação ela é perigosa nesse momento, porque a gastrite crônica deve ser biopsiada e deve ser feita uma análise no microscópio. Se ela tiver metaplasia, que é O que uma... é metaplasia? É uma transformação das células, é uma mudança das células normais E do a estômago. biópsia vai mostrar isso? Vai mostrar isso. Aí merece uma atenção especial, com repetições de exames periodicamente, para se detectar se caso aparecer um câncer na forma mais precoce. A gente sabe que tem muitas pessoas que tomam remédios, né? Antes do café da manhã ou antes do jantar, que são aqueles remedinhos que protegem o estômago. Tem dos mais baratos, aos mais fracos, os mais fortes, os mais caros. E uma vez eu li que quem tome, principalmente aquele que custa menos, pode ter problema de demência no decorrer da vida. Isso confere e realmente eles protegem? Eles podem ser tomados porque são vendidos sem prescrição. Então, a questão dos efeitos colaterais desses inibidores de ácido, elas são controversas. Existem algumas comprovações, por exemplo, no estômago se absorve cálcio, ferro, vitamina B. Quando você transforma o estômago, você para de absorver esses produtos. Então, essas consequências nutricionais são bem comprovadas para uso crônico. Inclusive, Claudete, se você ficar cronicamente bloqueando a ação do ácido, você tem mudança das bactérias, da flora, você tem mudanças... Então não pode ser tomado todos os dias? Não pode. O uso não pode ser prolongado. O uso de uma medicação, ela deve ter um período e ela deve ter um término, onde se conclui o tratamento. E geralmente prescrita pelo médico, né? Exatamente. Tumores neuroendócrinos, que é uma forma mais rara de tumor do estômago, surgem com o uso crônico dessas medicações. Então não se deve simplesmente comprar na farmácia um remédio e ficar tomando a vida inteira. Recebo muitos pacientes que estão tomando 4, 5 anos essas medicações para o estômago e não se sentem, e se sentem bem apenas com a medicação e não dão importância a isso. E os estudos que dizem sobre demência no futuro? Sobre demência, não existe uma comprovação, Claudete, porque, assim, é uma medicação muito utilizada. Tá. E quando senão ia ficar todo mundo doidão. Exatamente. É uma medicação muito utilizada. Aí você tem maior dificuldade em ver a comprovação da causa de uma consequência tão grave. Mas desculpe, eu interrompi só para fazer essas perguntas. Aí poderíamos dizer que pode acontecer já um pré-câncer, então. Pode acontecer. Tem que ser acompanhado de perto, investigado e tratado adequadamente. Depois dessa tem a gastrite erosiva, que é a visão endoscópica. A gente logo vai perceber que é a próxima figura que nós temos. Pode mudar, então, para a próxima, por favor. Que nós vamos ver que aqui a gente vê que o estômago está todo clarinho. Na gastrite erosiva... O estômago é assim, redondinho? Por dentro, mas tinha aquelas pregas. Olha aqui, Cláudio, você logo vai ver essas manchinhas vermelhas. Isso é uma gastrite erosiva. Todas essas manchinhas vermelhas são erosões, são disrupturas, são quebra da continuidade da proteção do estômago. Então, todas essas áreas estão afetadas. Ou por um remédio, por exemplo, anti-inflamatório faz muito isso, ou o uso de bebida alcoólica em cigarro? Cigarro também. Então, pimenta, vários fatores agressores, se utilizados de uma forma incorreta ou de uma forma frequente ou excessiva, podem levar a esse quadro. Agora, a endoscopia mostra isso? É o exame que pode mostrar a saúde do nosso estômago. Claramente. Tem mais, doutor?
Tem mais uma que é só um close da parte de erosão, mas é basicamente isso. Aqui mostra a erosão, né? Parece aqui que a carninha está comida, né? Exatamente. Como se fosse uma né? depressão. A gente vê, olha, aqui tem uma outra erosão. Então, essa erosão ela pode sangrar, ela pode dar dor intensa. E esse diagnóstico pode ser confundido com outros, como a gente mostrou, tem outros órgãos na região. Esse diagnóstico deve ser feito endoscopicamente, acima dos 40 anos sempre, abaixo dos 40 anos normalmente se faz um tratamento antes e se o sintoma persistir, aí que se faz endoscopia. Mas deve ser feito para melhor tratamento. Mas mesmo que a pessoa, doutor, não sinta nada, ela deve fazer endoscopia, deve fazer parte daqueles exames de quando a vida começa na farmácia ou no hospital, aos 40? Então, Cláudia, a recomendação de endoscopia é para todos a partir de 45 anos. A partir de 45. Todo mundo, sentindo alguma coisa ou não. Histórico familiar, leva essa pessoa antes para os exames? Sim, se tiver histórico importante, como por exemplo o câncer, que é a grande preocupação de todos, aí antes dos 45 a gente faz, a partir dos 40 anos. Câncer de estômago mata? Mata no Brasil cerca de 20 mil pessoas por ano. É bastante gente. E a importância da endoscopia, Claudete, também no Brasil, é que ela pesquisa uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Essa pylori é famosa. Que pode estar muito presente, com ou sem sintomas, e é um fator predisponente à gastrite atrófica, à metaplasia, ao câncer. Como que a gente pega a pylori? Na endoscopia. Através da biópsia. Não, mas como que... Como que se adquire? Se adquire. Através da alimentação. Acontece mais nas classes menos favorecidas. Porque é a alimentação mal higienizada? Exatamente, a higiene alimentar. Uma salada que não higienizou direito. Exatamente. Uma fruta que você passa na feira ou no mercado, pega e já come. Exatamente. E você não sabe quem passou a mão ali. É assim que se adquire. É assim que se adquire. Bom, nós temos uma mesa lá com os bonzinhos e os malvados, Sim. porque nunca é demais lembrar. E desde aqui eu queria aproveitar, gente... Não sei porquê, mas eu queria falar sobre isso. Essa foto mostra o intestino, não é? Sim, sim. Talvez tenha um motivo, Sim. não é verdade, para falar disso. E nós estamos aí com o querido Pelé, trabalhando quimicamente, hospital, os médicos, eles são médicos e hospitais, né, que nós temos aqui no Brasil, ótimos referência até para algumas partes do mundo, de um câncer intestinal. E eu já cansei de falar com a sua esposa, Adriana Costa, doutora Adriana Costa, e aqui no programa, que é o único câncer prevenível que tem. Então, eu queria tanto aproveitar a sua presença para falar isso para o público. Estou com um querido amigo, nossa, querido é pouco para ele, com câncer de intestino, porque não fez a colonoscopia. E como as pessoas têm medo dela. Se o Pelé tivesse feito, teria tirado os pólipos, não estaria com câncer. Se o meu amigo tivesse feito, teria tirado os pescocinhos lá, os pólipos do intestino e não teria o câncer. Dá para evitar esse câncer, pelo amor de Deus. Dá para o senhor falar que é bom fazer esse exame, doutor? É fundamental, Claudete. Novamente, a partir de 45 anos, todas as pessoas que têm acesso devem fazer. E se existe algum caso na família com câncer antes dos 50 anos de idade, então você subtrai 10 anos essa idade e faz a colonoscopia. Por exemplo, se ele teve câncer com 45, nos familiares você começa a fazer colonoscopia com 35. É tão importante, né? Isso é fundamental. Então, conhecer a história familiar, se não tem histórico nenhum na família, a partir de 45 anos. E como você muito bem falou, você retira um pólipo, você evita um câncer. Para os meus pacientes eu falo, é melhor uma colonoscopia do que uma quimioterapia. Pelo amor então, de Deus. façam a colonoscopia, que é um exame que, veja, tem aquele desconforto do preparo, mas você pode fazer em casa ou no hospital, dependendo de como o acesso que você tem às medicações e como você se comporta durante o preparo. Mas no exame você não sente nada. Nada. Existe a E sedação salva a tua vida. e salva a sua vida, exatamente. Bom, te encontro na mesa já já, tá? E vamos ver aqui os mocinhos e os bandidos nessa história, né? Agora, é possível, doutor Tércio, eu gostar de pimenta, comer pimenta durante um período na minha vida, não é lógico todo dia, e depois de um tempo a pimenta não cair bem? Começar a não cair bem? Com certeza, porque assim, você... Como tudo, né, Claudete, você já bem colocou, né, você falou aquela idade que começa, né, começa nem os me problemas. fale, você envelhece, pior. Então acontece o mesmo com o estômago, quando você come a sua pimenta e você tem 20 anos de idade, é diferente você comer a sua pimenta com 40, 50 anos de idade. Tá. Então, assim, as condições são diferentes. Alguns hábitos a gente tem que desistir, né? Você tem que ir adaptando a sua condição de manter ou não esse hábito. Então vamos começar com os ruins, para você já gravar aí. Cigarro, por quê?
O cigarro, ele, em relação ao estômago, ele estimula a secreção do estômago, além de ser um potente carcinogênico, que todo mundo sabe que cigarro dá câncer. Sal. É tudo uma questão de tempo. O sal, ele é importante porque ele muda o pH, e mudando o pH, ele muda a flora bacteriana. E aí também surgem bactérias nocivas que vão causar uma série de problemas. Ele potencializa aquele Helicobacter pylori que nós falamos. E é sabido que em países que comem muito sal, tem maior incidência de câncer de estômago. O brasileiro come 12 gramas de sal por dia na média. É muita coisa. O máximo recomendado é 6 gramas. Ixi, tá A comendo gente deveria comer metade. Porque não é só isso, é pressão alta. Além um monte das questões de coisa, pressão né? alta, Olha, exatamente. disse que foi o diabo que inventou, porque ele é branquinho, assim, você acha... Nossa, meu Deus, que coisinha mais bonitinha. Olha, que baratinho, angelical. né? Angelical é uma ova, Acha viu? que não faz Faz mal? um mal danado, pode te levar pro buraco. Agora aqui, deixa eu ver, acho que são condimentos, é isso, os condimentos. Então, condimentos, pimentas, conservas, todos têm uma ação lesiva direta. Eles têm tudo que tem sabor forte, tem corantes, age diretamente na mucosa. A mucosa é o revestimento interno do estômago que nos protege. Mas esses produtos atuam diretamente lesando a mucosa. E com isso o ácido entra e fere o estômago. Da mesma forma, as conservas e as pimentas. A mesma então. coisa, exatamente a mesma Tá. coisa. Gorduras. E a Aqui bebida a gente tem... Ah, desculpa, doutor. Pode falar. Não, isso. E a bebida alcoólica, a mesma coisa. Tá, a gente tem bebida alcoólica, a gente tem as gorduras, a gente tem a cafeína. De que forma esses três? Você toma um cafezinho, toma um copo de vinho e uma gordurinha só, tudo bem, mas se exagerar, tá ferrado. Então, e a bebida alcoólica nunca é recomendada com o estômago vazio, Tá. porque ela tem uma ação lesiva direta. Então, sempre que alguém quiser tomar moderadamente uma taça de vinho ou qualquer bebida alcoólica, coma antes, deixe o seu estômago protegido. Do que a gente deve abusar, então, comer à vontade, saborear, sem perigo de ter uma gastrite ou um câncer de estômago. Essa é a parte da mesa que eu gostaria Boa. de ter todo dia em casa, né? Porque aqui só tem coisas saudáveis. Lembrando que as frutas, você tirando a casca, você deve comer a fruta inteira. Esse é mais saudável do que você tomar só o suco. Na polpa estão muitas proteínas, fibras e substâncias anti-inflamatórias. As frutas normalmente protegem o nosso corpo de várias formas. Protegem o estômago, protegem o intestino. Protege o estômago com vitamina C, protege o intestino com fibras, são sempre protetoras. O tomate, por exemplo, tem uma série de vitaminas e antioxidantes, mas tem pessoas que pegam o tomate e enchem o tomate de sal. Você tirou o benefício da fruta, né? Então tem que tomar esses cuidados, não carregar de temperos, não pegar aqueles temperos e tirar todas as partes saudáveis que a gente tem nessa área da mesa. Toda, né? Como o iogurte, como o chazinho de erva doce, Aqui camomila. você vê que os sabores são mais suaves, Certo. né? O Tudo é mais peixe, o suave. frango, tudo é mais suave. E É tudo isso que é que o mais estômago suave. gosta. É isso que o estômago gosta.